Fala galera, e hoje o tema do vídeo vai ser desenvolvimento de jogos. Pois é, eu também sou desenvolvedor de jogo e eu quero te mostrar um jogo em específico que exige muita lógica para você aplicar, tá? E a gente vai comparar com outros jogos que eu já fiz também, de outros gêneros, para você entender por que esse jogo em específico, se você aprende a desenvolver, você consegue desenvolver o que você quiser. Antes da gente ir pro vídeo, olha só, deixa o like, se inscreve, não custa nada para você, mas me ajuda demais para continuar trazendo mais conteúdos aqui no canal. E eu quero que você coloque nos comentários o que você quer, porque ultimamente eu estou trazendo bastante tutorial de programação, aqueles conteúdos de inteligência artificial. Vocês que mandam, coloquem aqui nos comentários, tá? Caso você queira levar todos os cursos da Dunkcode, plano vitalício, super oferta para você aproveitar, leva os mais de 200 cursos, ou se você quer levar os nossos aplicativos de inteligência artificial, pode adquirir separado, ou aproveita o Hub que você leva tudo em uma tacada só. E tem o nosso GPT-32K, enfim, todos os links vão estar na descrição para você aproveitar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. No caso aqui eu estou utilizando o Unity, porque o Unity, na minha opinião, para criar gráficos em 3D, ter o projeto rodando é mais fácil que eu chegar e fazer em Java, né? Não tem comparação, eu realmente ensino Java mais no curso porque é para aprender a programar do zero e também dá para criar jogos em 2D legais em Java. Mas para 3D, com gráficos assim, eu gosto do Unity até porque tem muitos assets, né? Não fui eu que fiz esses modelos. Mas enfim, esse aqui é um jogo que eu comecei a fazer no passado, eu fiz acho que em, sei lá, uma semana. Não tem muita coisa demais e eu ia publicar na Steam, eu só não publiquei, muita gente me pergunta até hoje porque, e eu já respondi também nos meus stories, inclusive tá rolando caixinha lá no Instagram, tá, se você for lá, porque é muito chato de publicar na Steam, eu preenchi tudo que era formulário e sempre faltava alguma coisa, eu paguei ainda a taxa da Steam, aí eu acabei meio que desistindo, não passei pra ninguém da equipe fazer isso daí pra mim, porque eu tinha que subir a build também. Mas enfim, olha aqui o jogo. Esse jogo aqui é um jogo bacana e é o jogo que a galera gosta de jogar, que é tipo arcade, enfim, o personagem aqui ele já anda sozinho, tem os gráficos e tem que sobreviver as ondas de zumbi que vem, dá pra pegar carro. É um jogo bacana, eu tenho bastante orgulho desse jogo, coloquei gráficos e etc. Só que basicamente esse jogo, como é que ele é de fato assim, vamos dizer, um pouco mais complexo, por exemplo, esse sistema aqui que eu não cheguei nem a mostrar pra vocês. Que eu considerei um pouco mais chato de fazer, que é para pegar o carro. Então vamos chegar aqui perto do carro. Então cheguei aqui no carro, eu consigo pegar ele, eu consigo dirigir. Isso é bem bacana, também não exigiu muito, não coloquei física no carro nem nada. É mais uma questão de eu conseguir pegar o carro e eu consigo também sair a hora que eu quiser, né? Tirando a questão aqui que eu tô caindo no infinito, por causa da máscara de colisão. Mas enfim, esse jogo aqui, ele é bem bacana, só que para eu desenvolver esse tipo de jogo, ele é muito confortável e é o tipo de jogo que realmente é o mais divertido, é o que o pessoal mais gosta de jogar, que é de sobrevivência. Mas eu gosto sempre de desafio e eu não gosto de ter limitações criativas. Então aqui uma coisa bem interessante é que se a gente for, por exemplo, no meu player, cadê o player? No player aqui, e a gente for ver o script dele, eu vou editar. Não tem muita coisa demais aqui, claro que é programação avançada, lógico, né? Mas eu quero dizer que isso é um tipo de jogo assim que eu me sinto muito confortável fazendo. A gente vê muito esse tipo de jogo. Então aqui tem basicamente uma lógica para quando o inimigo está se aproximando, eu conseguir carregar o som e daí fazer um som, né, que é o som do inimigo e etc. Tem o sistema aqui de verificação, de posição, beleza, mirar no inimigo. Eu fiz um sistema bem bacana que o personagem vai andando sozinho e eu consegui limitar a altura do braço dele. Tem todos esses scripts aqui, tá? Mas não tem assim nada que eu... Claro que, novamente, é complexo, né? Mas, assim, para quem trabalha na área de desenvolvimento de jogos, eu já não considero isso daqui tão complexo, certo? Se você está começando agora, não ache que o que eu estou mostrando aqui é fácil, tem que estudar, mas é possível, tá? Só que, assim, esse tipo de jogo, como eu falei para vocês, eu tô bem acostumado e é o tipo de jogo que eu sou bom em fazer, que é de sobrevivência, sempre foi assim. Então, agora eu vou abrir outro projeto de um jogo que eu fiz e vocês vão ver a diferença. Então, olha só esse jogo aqui, olha a quantidade de objetos que tem e tem basicamente um inimigo, que tem uma AI por trás, então isso complicou um pouco mais. E tem uma bola, é um jogo de tênis, né? Obviamente que não tem modelo nem nada, inclusive eu fui procurar na Asset Store modelos para esse tipo de jogo, não tem. E esse jogo, ele é muito mais complexo de fazer por alguns motivos. Primeiro, vamos ver aqui como é que é a rotina dele quando eu começo a jogar. Eu sou esse daqui e o inimigo está lá do outro lado, olha só. O inimigo saca, tem toda essa animação do saque, depois ele vai e a gente começa a jogar, né? Não foi simples fazer isso daqui, pode parecer uma coisa tola, tem vários sistemas que você consegue fazer rápido, se a bola só batesse na parede, mas a gente tem uma inteligência artificial aqui bem bacana,
Tem um sistema para mirar, eu não estou usando porque eu estou com a outra mão ocupada para mirar onde você quer bater, o inimigo vai e etc. Aí vamos lá, eu perdi o ponto, o player saca e fica nessa rotina infinita de um sacar e depois o outro. Então, esse tipo de jogo aqui ele é extremamente desafiador, ok? Por quê? Porque a gente está mexendo com estados onde a gente, primeiro, deixa eu dar um play só para você entender, e agora eu vou pausar. Primeiro, perceba que o player ele tem uma esfera, que é a bola, escondida, e a gente tem um oponente que tem uma esfera que está visível. E por que ela é filha do oponente? Para eu conseguir rodar a animação de saque, né? Se fosse em 2D, isso aqui seria muito mais fácil e a lógica, novamente, só que como é 3D, eu coloquei a animação, mesmo que seja uma animação temporária para substituir depois, perceba que eu vou sacar, e a partir do momento que eu saco, a esfera sai e ela vira global. E nesse momento que a esfera sai e vira global, deixa eu mostrar o script aqui, existe muita verificação para entender o que tem que fazer. E sim, se você é programador Unity, isso aqui não é uma boa prática. Eu gosto de fazer o protótipo primeiro, depois eu faço o clean code, né? Porque isso aqui não está nem um pouco clean. Eu gosto de fazer a lógica primeiro, esse sempre foi o jeito que eu fiz. Mas enfim, então o que acontece aqui? Primeiro tira a bola do pai, daí tem que desabilitar a animação tem que passar por um estado de reload para não dar conflito com a bola. Obviamente que por ser em 3D esse jogo de tênis existe mais complexidade. Se eu não tivesse colocado o sistema de animação, isso aqui seria muito mais fácil de fazer, né? Só que eu coloquei. Então tem outra questão também para saber qual que é o estado da bola, se está jogando, se está em saque, se o player está segurando, se o inimigo está segurando, sabe? É a mesma coisa quando eu trouxe um vídeo aqui há 2 anos atrás mostrando um jogo de futebol em 2D, mostrando que é mais complexo de fazer. Tá? Então esse daqui, por incrível que pareça, tem muito mais lógica por trás envolvida do que aquele jogo que eu mostrei de vocês de atirar e sobreviver. Simplesmente porque aqui a gente está lidando com uma AI que não tem nada demais, inclusive o próprio algoritmo que eu coloquei na IA para conseguir perseguir é basicamente vendo a posição da bola, indo atrás dela, é o mesmo algoritmo que eu uso num jogo Pong em 2D, por exemplo. E aí ele vai, sem muito segredo aí. Só que esse start playing aqui existe um delay devido à animação. E é muito interessante porque, novamente, fazer esse jogo aqui funcional do jeito que está demorou mais do que fazer aquele meu outro jogo, ok? E quando você faz jogos assim que te tiram muito da zona de conforto, isso na verdade em qualquer área da programação, quando você vai fazer uma coisa que você tem um certo conforto ou um desafio um pouco acima, fica muito fácil. Né? Esse jogo aqui eu não tenho intenção de publicar, até porque eu não achei modelos em 3D para colocar os players e etc. Mas foi um típico de projeto para aprender e é aquela coisa, quanto mais jogos você faz, a experiência que você tem na programação, isso obviamente que a minha lógica de programação com todas as áreas que eu trabalho, web, etc. ajudam, mas aí é sempre um novo desafio. Então esse jogo aqui, ele lida com o estado da bola principalmente, existe a questão de tirar Physics Material, de desabilitar a colisão, habilitar a colisão, mas não só isso, tem a questão da animação, que quando eu descobri várias coisas quando eu estava desenvolvendo esse projeto aqui, que o Animator Controller, por exemplo, se eu não tiver algum objeto nele, por exemplo aqui na animação, o meu player, eu tinha colocado só uma esfera no jogo, por que tem 2 esferas aqui agora? Porque eu descobri que se eu removo em algum momento e fica dinâmico e eu vou tentar executar essa animação de novo, mesmo que a esfera exista, ela vai ver que não existe, porque no estado inicial que começou o jogo, o player já não tinha essa esfera, entendeu? Então eu tive que colocar 2 esferas, aí eu tenho que desabilitar, habilitar. Com certeza que se parar para analisar, deve ter outras formas de fazer isso daqui, mais clean, mais simples, só que a lógica por trás de um jogo desse ela é mais do que, por exemplo, um simples jogo de sobrevivência onde vão todos os inimigos atrás de você. Até porque o script que eu usei naquele jogo anterior de sobrevivência, dos inimigos vindo atrás de mim, é a mesma lógica de um jogo em 2D. Né? Quando você aprende a programar em 3D e entende como é que funciona, você reaproveita muita coisa que você sabe do 2D. Né? Então é muito interessante esse tipo de jogo aqui para vocês fazerem, praticar. Caso você não queira fazer um jogo de tênis, experimente fazer um de futebol. Coloca seu lag e tanto, mas no jogo de futebol existem mais jogadores e etc. Mas é o mesmo princípio, ok? Eu já trouxe um jogo de futebol aqui em 2D de exemplo. Vocês podem colocar 3 jogadores, enfim. Tem os jogos de puzzle, de tabuleiro, né? Mas esse jogo em questão aqui, novamente, deixa eu abrir outro script aqui, que é o de Disable Animation. Eu preciso, quando eu começo, por exemplo, uma animação, eu preciso chamar um método depois que eu começo a rodar a minha animação, que é essa coroutine aqui do Unity, para esperar 1 segundo
pro meu IA começar a se mexer. Simplesmente porque ele buga completamente devido aos frames da animação e quando tá rodando, ele não... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse simples detalhe aqui quebra completamente o jogo. O que se fosse em outro jogo, aquele de sobrevivência, se eu comentasse uma linha de código, não ia ferrar tanto. Mas essa simples linha de código, que é pra esperar um segundo pro inimigo começar a jogar, perceba o que vai acontecer aqui. Vou vir em cena, olha só o que vai acontecer. Outra, que é um exemplo melhor, se eu não tirar ele do parent, porque basicamente a esfera é filha dos players, né, dos inimigos, para conseguir fazer a animação ser fluida. Então o que acontece se eu não tirar do parent? Vamos ver aqui. Olha aí como bugou total o jogo. E eu nem sei o que aconteceu, nem eu sei direito o que foi pro meu player jogar. Provavelmente é porque ele direcionou sozinho. Deve ter sido porque bugou completamente as posições. E isso simplesmente porque eu não tirei a bola de ser parent. Então assim, esse tipo de jogo a gente lida muito com estados. E quando você aprende a trabalhar com estados em desenvolvimento de jogos, você consegue realmente desenvolver qualquer tipo de jogo, tabuleiro, enfim. E aí você consegue realmente dar um passo a mais na sua carreira como desenvolvedor. Porque foi o que eu sempre falei, eu sempre trouxe aqui no canal. Jogo de plataforma, jogo top-down, jogo de tiro em 3D se tornou muito simples de fazer. Então você tem que sempre procurar desafios acima para você ver realmente até onde é que você consegue ir. E depois que você fazer esse tipo de jogo aqui, quando você quiser publicar um jogo na Steam, de tiro, enfim, esse tipo de coisa, cara, vai ser muito mais fácil. Vai por mim. Então eu te desafio a criar um jogo assim, coloca nos comentários o que você achou, a sua opinião em relação a esse meu ponto de vista e, por favor, comenta, ok? Pode comentar qualquer coisa também. No vídeo de hoje foi isso, para variar um pouco aqui o tema do canal. Se inscreve, deixa o like e confere os links na descrição. Tamo junto, até mais.